eu vou passar aqui, dando continuidade à próxima palestra, da Fluxo. Vou colocar aqui o Fábio André e o Daniel. Ambos são diretores da Fluxo, Soluções Integradas. A palestra deles vai ser Redução das Emissões pela Implantação de URVs e UCVs em bases de terminais. O Fábio, me permita chamar só de Fábio, é diretor comercial na Fluxo. Ele é formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Paulista, com pós-graduação em Automação Industrial pela Universidade de São Paulo, da USP, e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Getúlio Vargas, também fiz aqui no Rio. Possui mais de 20 anos de experiência em instrumentação e automação de processos. Ele iniciou sua trajetória na Fluxo como trainee de engenharia em 2002, passando por todas as áreas da empresa. E hoje ele é responsável pela gestão de da equipe comercial em todo o Brasil, atuando como diretor comercial. O Daniel Barros, que é diretor de operações na Fluxo, ele é engenheiro eletricista com 22 anos de experiência na área de instrumentação elétrica e automação industrial. Ele é especializado em eletrônica pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI. Ele atuou na Unipar, no Polo Petroquímico de Capoava, na área de instrumentação, na General Motors do Brasil, como especialista em automação industrial, e na Owens, Illinois, como coordenador de manutenção. Na Fluxo, ele iniciou sua trajetória como especialista de soluções. Ele é coordenador, aliás, ele iniciou sua trajetória como especialista de soluções, como coordenador de engenharia e até a gerência de contratos. Atualmente é responsável pelas áreas de serviços e engenharia e também sistemas, atuando como diretor de operações. E durante esses 14 anos na Fluxo, ele foi responsável pela implantação de mais de 250 sistemas, no mais diversos mercados em que a empresa atua. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação. Pode botar sua apresentação que eu vou colocar na tela aí. Fala, Marco, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deixa eu puxar minha apresentação aqui. Beleza. Sim, começamos. Peraí. Vê se foi aí. Foi, vou botar na tela aqui. Beleza. Perfeito, perfeito. Bom, Marco, obrigado pela oportunidade. A gente agradece a Isa pela oportunidade de participar aqui com vocês nesse evento, que de fato é uma referência para o mercado de bases terminais. Já é, creio que, a terceira vez que a gente participa, a gente já falou de bastante coisa, e a gente está muito feliz e muito orgulhoso de participar desse evento. É uma responsabilidade seguir aqui depois da apresentação do Jerônimo. Espero que a gente faça jus a essa responsabilidade. Bom, a gente vai falar um pouquinho de um tema muito interessante, muito importante para o mercado de bases terminais, que é a redução das emissões pela implantação de unidades de recuperação de vapor e de unidades de combustão de vapor em bases terminais. Antes de falar disso, falar rapidamente da Fluxo, falar um pouquinho da gente, da nossa estrutura. A Fluxo é uma empresa com mais de 33 anos em operação, com sede em Salvador, na Bahia, escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, e uma fábrica de skids aqui na região metropolitana de São Paulo, em Santana de Parnaíba. Somos em 220 colaboradores diretos hoje, contamos com engenharia e fabricação nacional, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, e para tudo que a gente faz, a gente conta com uma equipe local para assistência técnica e manutenção. Bom, um pouquinho da nossa história. Eu disse isso, eu acho que da última vez, a história da Fluxo se confunde um pouco com a história da automação dos terminais do país. O nosso core business é automação de terminais, principalmente automação de terminais, é o que a gente sabe fazer de melhor, eu diria. Então, um pouquinho do que a gente se orgulha muito. A Fluxo foi pioneira no uso de radares para medição de nível em tanques. A Fluxo é a distribuidora da Hamm&Haf aqui no Brasil, que possui tanto radares quanto servos.
aplicados aí em boa parte dos clientes que trataram aqui, dos keynote speakers que fizeram apresentações. Nós introduzimos no Brasil o sistema de telecomando de válvulas motorizadas a 2 fios, com a Rotork, nosso parceiro, há mais de 20 anos. Fomos pioneiros em skids de carregamento de caminhões, quando se falava em sistemas esquidados para módulos mais complexos. Há 15 anos atrás, a gente começou a utilizar os skids, os módulos esquidados para sistemas de carregamento e descarregamento, tornando o sistema de medição como um produto único, integrado. Isso tem sido um sucesso, isso tem sido utilizado pelos mais diversos clientes, hoje adotado como um padrão. Temos hegemonia em braços de carregamento marítimos em terminais aquaviários, com a antiga FMC, hoje Technip Energies. A hegemonia em unidades de recuperação de vapor, que é o tema da nossa palestra hoje, a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois. Fizemos automação dos principais terminais rodoviários do país, estamos presentes em quase todos os terminais do país, de alguma forma. Em outros mercados, temos hegemonia de válvulas atuadas em minerodutos e fizemos a maior planta de cogeração de biogás na Copasa, com geração de energia elétrica a partir do tratamento de esgoto. Bom, falando de automação de terminais, o portfólio da Fluxo é um portfólio bastante amplo, que cobre desde braços de carregamento marítimos, com a Technip Energies, deixa eu mudar o ponteiro aqui, braços de carregamento marítimos, estações de medição fiscal e transferência de custódia fabricados pela Fluxo aqui no Brasil, utilizando os provadores compactos da Rheinland-Raff, a medição de nível com a Rheinland-Raff, ultrassônicos tampão com a Siemens, detectores de óleo em água para drenagem de fluentes ou em bacias de tanques com a Liquidwise, os atuadores de todos os tipos com a Rotork, a automação do carregamento propriamente dita, com os vários equipamentos que compõem a automação do sistema, sejam os equipamentos soltos, sejam os sistemas em módulos esquidados. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso daqui, das unidades de recuperação de vapor e também das unidades de combustão de vapor. A gente já falou de alguns desses itens em outros seminários da ISA, e a gente resolveu selecionar esse para tratar nesse seminário de hoje. Bom, por que reduzir as emissões de voláteis? Primeiro, o que são voláteis? O que são os compostos orgânicos voláteis? Bom, são as frações leves de combustível que evaporam, que são volatilizadas durante as transferências, durante os processos de transferências num terminal, numa base. E é um dos responsáveis pela formação do smog fotoquímico e do efeito estufa. Então, eliminar, mitigar, reduzir as emissões dos compostos orgânicos voláteis, ele é peça fundamental, importantíssima para a redução da poluição atmosférica. É disso que a gente está falando. Bom, e por que fazer isso também? Bom, por razões óbvias, por motivos óbvios, né? Se está se causando, se os COBs são responsáveis pela poluição atmosférica, reduzir a emissão de COB significa proteção ao meio ambiente, significa responsabilidade no uso dos recursos naturais, redução das pegadas deixadas no meio ambiente e cuidado com a comunidade no entorno do empreendimento. E hoje se fala muito em políticas de ESG. E a unidade de recuperação de vapores ou de combustão de vapores está intimamente ligada com a aplicação das políticas de ESG de uma companhia. Parte disso, pode ser parte disso, é parte dos esforços éticos de uma companhia em relação à comunidade, em relação ao meio ambiente. Mas onde estão os compostos orgânicos voláteis em um terminal? Bom, ele está onde tem movimentação de combustível, onde tem movimentação de hidrocarboneto, no carregamento de caminhões e vagões, ou seja, no processo de carregamento, de enchimento daquele caminhão-tanque, daquele vagão com combustível, os vapores que já estão presentes ali no caminhão vazio e aqueles que são evaporados no turbilhonamento do produto, do fluido durante o carregamento e que são emanados para a atmosfera. O mesmo acontece no carregamento de navios e de barcaças, também em volumes muito maiores, em emissões muito maiores, pelo volume que é um navio, muito maior do que um caminhão, individualmente falando. E no alívio e enchimento de tanques.
Então, os combustíveis, os fluidos descarregados de um navio, descarregados de um caminhão, que vão para o tanque, naturalmente você vai ter a emanação ali para a atmosfera, se esse tanque não tiver, de alguma forma, protegendo essas emissões. Bom, a gente vai falar, então, de soluções possíveis para o tratamento desses compostos orgânicos voláteis. Quais são elas? Bom, as principais tecnologias disponíveis no mercado hoje são as unidades de recuperação de vapor, e aqui eu vou me ater a duas tecnologias que respondem por quase 100% das aplicações em bases terminais, que são as tecnologias de adsorção-absorção por carvão ativado. Essa responde por talvez mais de 90%, 95% das aplicações em bases de terminais, e a tecnologia de membrana, que é tipicamente utilizada quando não dá para utilizar carvão. E a gente vai falar um pouquinho também de unidades de combustão de vapor, que são combustores sem chama aparente e sem fumaça. O que é uma unidade de recuperação de vapor, ou URV, ou VRU em inglês? Quais são as suas características? Com uma URV, com um VRU, é possível a redução de mais de 99,99% das emissões, ou tão baixo quanto 0,15 miligramas por litro de combustível carregado. No Brasil, tipicamente, a eficiência mínima gira em torno de pelo menos 98%, com uma garantia máxima de emissões de 10 miligramas por litro. Com as URVs, a gente garante que não há nenhuma emissão de óxidos de nitrogênio, de CO, de CO2, como tem nos sistemas da combustão, naturalmente pelo processo. Os projetos são customizados para aplicação do terminal e do tamanho, pela movimentação de volume do terminal. Monitoramento contínuo das emissões em todos os projetos que a Fluxo implementa, monitorando para garantia de que as emissões estão dentro daquelas pré-estabelecidas, para garantia de performance da eficiência. A planta da URV é uma planta completamente instrumentada e automatizada, sem a necessidade de operadores no dia a dia da URV. Né? Ela é feita e ela está intimamente ligada à operação do terminal, né? Atuando de forma autônoma. Nós implementamos a última geração de bombas de vácuo, a japonesa Rohre, já implementada aqui há mais de 13 anos, pelo menos, sem qualquer intercorrência de manutenção corretiva. O básico de manutenção preventiva é feito. É uma excelente bomba. E a operação do sistema, a gente vai ver um pouco disso mais à frente. E nas URVs, os voláteis são recuperados em combustível ao invés de serem destruídos. Então, é possível fazer um estudo de viabilidade econômica, já que eu estou transformando aquilo que seria jogado fora, que seria emanado para a atmosfera, em combustível novamente, retornando para o inventário do tanque. Importante dizer que a Fluxo é uma empresa licenciada da Jordan Technologies, uma empresa americana, que é líder mundial em unidades de recuperação de vapor, e fabricamos as unidades sob licença da Jordan aqui no Brasil. E diria que a Fluxo é a maior fornecedora de URVs do país, com 100% dos sistemas aprovados pelo órgão ambiental competente. A gente deve ter quase 30 unidades aí fornecidas nos mais diversos terminais e bases aqui do país. Nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos. Bom, mas o que é uma URV de adsorção-absorção? Bom, a adsorção e absorção, porque são dois processos distintos que acontecem na mesma planta. A adsorção nada mais é do que a adesão das moléculas dos vapores de combustíveis, dos vapores de hidrocarbonetos, à superfície do carvão ativado. O carvão ativado é um carvão especial com a propriedade de atrair os voláteis, de atrair o hidrocarboneto, fixando na sua superfície. E a absorção é o fenômeno em que a gente vai absorver depois esses voláteis através de uma corrente líquida que está circulando dentro da URV. Na prática, como funciona? Botei aqui um fluxograma típico, simplificado, de uma unidade de recuperação de vapores, que segue sempre mais ou menos isso. São sempre dois vasos. Nesses vasos que fica o carvão ativado, e que vai reter as moléculas de hidrocarboneto. Então, aqui a gente tem uma aplicação típica de um carregamento de caminhões. Aqui, abrindo um parênteses, a gente tem uma foto de uma aplicação numa base da Ipiranga. Abro parênteses porque esse foi um projeto bem legal que a gente fez com a Ipiranga nesse último ano.
liderado pelo Francisco Pereira, gerente de engenharia da Ipiranga, e com essa equipe, em parceria com a Fluxo, em que a gente padronizou modelos de skids de carregamento, e fizemos algo bem interessante, que foi montar aqui um cluster de operação, onde a gente consegue, no mesmo skid, fazer o carregamento bottom aqui para os dois lados, né, permitindo a carregar dos dois lados da ilha de carregamento, as duas baias. Bom, então, os braços bottom estão conectados, ou top, com uma tampa de coleta de vapores, estão conectados no caminhão. Aqui a gente vai ter um ponto de coleta de vapores, que vai trazer esses vapores para o RV. Aqui é um ponto importante que a Ipiranga está colocando como padrão ter o bottom para os dois lados do caminhão, né, Fábio? Para não ter problema de tráfego dentro do terminal. Exatamente. Isso otimiza e dá mais eficiência para a base. Bom, líquido carregado no tanque, expulsa os vapores são então direcionados para um dos vasos de carvão ativado. Bom, nesse vaso inicia-se o processo de adsorção, ou seja, de filtragem, digamos assim, dos vapores, até que o carvão fica completamente saturado. Quando o carvão é saturado, isso é detectado por aquele monitoramento contínuo de emissões, que, por sua vez, vai fazer a lógica de regeneração. O que é a lógica de regeneração? Ele vai fazer a comutação das válvulas automáticas, passando, então, a direcionar os vapores para o segundo vaso e vai iniciar o processo de regeneração do carvão ativado. Ao ligar a bomba de vácuo, ele succiona esses vapores, trazendo eles para uma coluna de absorção, injetando esses vapores aqui na parte inferior da coluna de absorção, onde está circulando o fluido absorvente, aqui no caso a gasolina, que é feita a aspersão aqui no topo da coluna. Aqui a gente tem um recheio para facilitar o contato e aumentar o tempo de contato entre os vapores que estão subindo, o líquido que está descendo, e com isso o processo de absorção numa corrente gasosa muito mais concentrada acontece naturalmente. O que eventualmente não for absorvido retorna no circuito fechado para o outro vaso de carvão que está recebendo os vapores dos outros carregamentos. De forma bem simplificada, é assim que funciona o RV. O coração do sistema é a bomba de vácuo, tá? Ele é o item mais importante do sistema, que é o responsável pela regeneração do vaso. Acho que um ponto importante para ser falado aqui também é com relação ao sensor de emissão, que a gente consegue fazer com que ele tenha essa função de monitoramento da emissão e também a gente consegue ter um modo de economia de energia. Então, quando não é necessário que você faça essa regeneração do carvão full time, ele fica aguardando até o vaso que está sendo direcionado o vapor ser saturado para fazer a troca para o outro vaso. Com isso, a gente consegue ter um ganho no consumo de energia global da unidade durante o seu funcionamento. Bom, vou passar aqui alguns modelos 3D típicos de URV. Aqui uma URV de porte maior, né? A gente tem os vasos, aqui o manifold, onde faz a comutação com as válvulas de alinhamento, o skid com a torre de absorção, e aqui um exemplo de bomba de vácuo, que é a entrada e saída do loop de gasolina. Outro exemplo, aqui à esquerda, uma URV menor, de menor porte, essa aqui está na Recap, refinaria de Capoava, uma URV montada totalmente no único skid, toda esquidada. Aqui um outro modelo de URV também parecido com o primeiro, que já com uma bomba rolo. Vou passar rapidinho aqui para a gente não se passar do tempo. O URV tipo membrana, isso é uma outra tecnologia de URVs, um pouquinho diferente da URV de absorção com carvão ativado, porque ela não funciona em bateladas, ela funciona num processo contínuo. Os vapores que são captados no carregamento, eles são direcionados primeiro para uma coluna de absorção e depois são direcionados para uma membrana semipermeável que está nesse tubulão aqui, um tubulão nesse caso de 6 polegadas. E aí essa membrana ela tem a propriedade também de fazer a tração dos voláteis e fazendo a separação, a filtragem nesse processo. Tipicamente se utiliza esse produto, essa tecnologia, quando o fluido que está sendo tratado, os vapores, eles agridem o carvão, danificam o carvão. Das quase 30 unidades que a gente forneceu aqui no país, uma só foi com essa tecnologia, que foi para a unidade da Braskem aqui em Capoava, porque eles fazem ali carregamento de cumeno e o cumeno danifica o carvão ativado. Bom, dito isso, e falando bem rapidamente de URVs, vamos falar agora de outra tecnologia, que é a tecnologia de unidades de combustão de vapor,
queria que o Daniel falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá, já, obrigado. Vamos lá. Então, a unidade de combustão de vapores, ela também funciona num processo contínuo e, diferente das URVs, tanto de membrana quanto de carvão, ela tem um ponto inicial para pré-aquecimento. Então, a gente tem que conseguir atingir uma temperatura para que você consiga direcionar os vapores da plataforma de carregamento de caminhões ou de navios para fazer a sua combustão, né, dentro da câmara, né, da torre de combustão dos vapores. Então, a gente precisa, para esse pré-aquecimento, a gente precisa ter algum combustível. Normalmente, é utilizado o GLP, que é um gás com um valor agregado muito alto. Pode ser utilizado também gás natural, mas o normal é se utilizar GLP como gás de assistência e todo o gás para o pré-aquecimento, né? E a gente tem projetos com os dois, com as duas entradas de gás, né? Hoje, como a linha de gás no Brasil está sendo bem ampliada, a gente já tem alguns casos em Santos, né? Que a gente já tem a opção do cliente ter a entrada com gás natural ou com GLP. Ambos são necessários para esse pré-aquecimento. E a unidade de combustão de vapores, ela vai receber os vapores aqui tá, a gente tem a entrada de vapores, esses vapores são direcionados para os queimadores, e aqui no queimador a gente vai ter uma chama piloto, né? Os nossos queimadores, eles estão conhecidos por ter o piloto contínuo, então a gente tem sempre os pilotos acesos aqui para garantir que a gente tenha a queima 100% do tempo que a unidade estiver ligada, porque você não pode ter gás dentro dessa câmara sem ter chama, porque aí você pode ter uma condição insegura. Então, essa unidade precisa estar, sempre que ela está recebendo vapores, ela está quente e com chama internamente realizando a combustão, né, a reação química ali dentro para a eliminação dos vapores. E basicamente o que a gente vai controlar nesse processo químico é a quantidade de ar, que é a quantidade de oxigênio que você vai colocar no fogo, né, para fazer com que ele fique estável dentro da temperatura estimada no controle de temperatura na parte superior da torre, e para que você tenha a chama na sua melhor composição possível, né, para ter a maior eficiência e o menor consumo do gás de assistência, porque muitas vezes a gente tem vapores que não são combustíveis, você não tem uma grande... Químicos, por exemplo. Exatamente, né? Você não tem um grande poder calorífico nos vapores de entrada. Gasolina, você não tem problema nenhum quando você está fazendo um carregamento de navio de gasolina, porque a gasolina evapora muito, ela tem uma pressão de vapor que é alta, então evapora muito vapor do líquido e você consegue queimar esse vapor sem praticamente necessitar de gás de assistência. Mas quando a gente fala de diesel, etanol, óleos mais pesados, você tem uma evaporação menor, ou químicos, né? Você tem uma evaporação muito menor. E aí, com essa evaporação menor, você vai precisar de mais gás de assistência para fazer com que essa mistura chegue aos 800 graus, porque hoje a gente tem as normas CONAMA, que garantem, né, a CONAMA 316, que obriga você a chegar na temperatura de 800 graus, que é a temperatura adequada para a destruição dos vapores. Então, né? O que garante eficiência é justamente isso, o tempo de residência é de 1 segundo a 800 graus, que garante a eficiência de destruição térmica. Né? Exatamente. Essa unidade basicamente é dimensionada para isso, para que você tenha uma câmera que garanta 1 segundo a 800 graus para que os vapores sejam destruídos no seu interior. Então, por isso que ela não tem emissão aqui de fumaça ou de chama na parte superior. Ela não tem chama aparente e não tem emissão de fumaça. Exatamente. Acho que é isso. Aqui nós temos algumas imagens da VCU que a gente instalou no terminal da Transpetro em Alemoa. Aqui são fotos do comissionamento startup e operação assistida, que são os operadores da Transpetro, o pessoal fazendo a operação assistida no primeiro carregamento de navio. O carregamento de navio dura, assim, no mínimo 8 horas na Transpetro Alemoa. Então, a gente passou lá algumas noites aí acompanhando carregamento de navios. Teve alguns carregamentos de 24 horas
e a unidade fica ligada durante todo esse tempo. Aqui, como a gente fez um carregamento tanto de gasolina quanto de diesel, de gasolina, a partir da segunda hora, você praticamente não tem mais o gás de assistência sendo utilizado. Agora, para diesel, você tem um tempo maior com gás de assistência ligado para que você tenha a temperatura de 800 graus controlada. Isso hoje é um ponto bem sensível devido ao custo, né? O custo de operação, o OPEX aí dessas unidades não são baixos, né? Por causa do gás. Hoje, tanto o gás natural quanto o GLP tem um valor agregado muito alto. Então, são unidades que requerem estudo de viabilidade com relação ao OPEX. Podemos passar. Então, agora que a gente tem o dado das instalações, né? Na Transpetro eu falei bastante aqui de Alemoa, mas a gente está ainda em obras, tanto em São Sebastião quanto na Barra do Riacho, no Espírito Santo. Nessas 3 obras, a gente teve não só o fornecimento dos equipamentos, mas o escopo turnkey como um todo. Projeto básico executivo, obra civil, construção e montagem das linhas de vapores, o fornecimento de materiais, os serviços, né, de montagem eletromecânica, fornecimento do PLC, CCM, toda a parte de integração com o sistema da Transpetro. Então, hoje a planta de Alemoa é 100% operada na sala de controle e está 100% integrada com o sistema SCADA da Transpetro. Todos os fornecimentos foram em módulos, né? A gente teve os módulos, tanto os módulos de proteção do navio, dos Dock Safety Skids, que fica lá nas docas, né? Nos piers, quanto os sistemas da VCU foram fornecidos já em skids pré-montados e pré-testados em fábrica. E tivemos, assim, em todas as obras, a gente vai ter picos de 80 colaboradores por cada obra. Foi um desafio bem grande para a gente ter tanta gente assim, nesse desafio na Transpetro. Acho que é legal de falar que a gente faz desde o projeto básico, projeto detalhado, construção e montagem, integração com a responsabilidade completa pela implantação do sistema, né? Agora a gente tem um vídeo, né, Fábio? Não, antes de passar o vídeo, só para não sair da apresentação, essa daqui, se tivesse ao vivo, eu pediria uma salva de palmas para esses clientes. São nossos clientes que instalaram sistemas de recuperação ou de combustão de vapores, preocupados aí com o meio ambiente. Então, uma salva de palmas para eles. Eu queria passar um vídeo, a gente está em tempo ainda, tem mais 2 minutinhos para finalizar, a gente queria colocar um vídeo rapidinho, que é um vídeo bacana, que mostra um pouquinho, dá uma ideia do tamanho também da unidade, e fala um pouquinho dessa obra de São Sebastião. Sim. Deixa eu puxar aqui. Um segundo. Marcos, acho que você tem que liberar aí para a gente. Para quem for lá para Ilhabela, passando ali do lado do Pier de São Sebastião, vai ver uma torre verde, é a torre da Fluxo, do sistema de combustão de vapores. É isso aí que a gente tinha para falar para hoje, Marco. Pô, legal. É bom, eu gostei, vou tecer minhas considerações aqui, que eu gostei, né? Bacana vocês falarem de ESG, né, trazer a preocupação com a ESG, né, que vamos dizer assim, que é sinônimo atualmente, né, que a gente falava muito em sustentabilidade, ESG nada mais é do que isso, né, com
essas 3 letrinhas bonitas, está se falando muito, isso aí é legal. Outra coisa que eu acho legal é o seguinte, essa preocupação com a sustentabilidade, né, por parte de vocês, fornecedores, é muito legal. Por quê? Sem fornecedor, não tem projeto. O cliente fica perdido. Sem fornecedor, a gente que era da área de projetos, né, a gente também não consegue, às vezes, tocar o nosso projeto. Então, é bem legal. Outra e tem um coisa ponto importante, Marco, que a sustentabilidade é muito legal, a gente tem que estar atrás disso mesmo, mas os projetos têm que ser viáveis, né? E do nosso lado aqui, a gente está aqui para isso, para ajudar na viabilidade com foco na sustentabilidade. A gente participou aí de um seminário aí da IBEF, né, de ESG, que teve presidente da Shell, teve presidente de algumas uns players legais aí no mercado, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, gente, tá lá longe, o pretinho básico vai dominar durante muito tempo ainda, mas a gente tem que começar agora, que é exatamente o que a gente está vendo aí, tá? Outra coisa que aí é mais assim, pessoal, né? A gente sabe que está ficando velho quando sente uma dor aqui, uma dor ali. Agora, no caso de Barra do Riacho, que eu fiz o projeto na Internacional de Engenharia lá em 1900 antigamente, e até, por exemplo, terminal de Cabiúnas, eu fiz o projeto básico. Quer dizer, aí a gente vê você falando nisso agora, já em sustentabilidade, é bem legal, tá? Parabéns, excelente a apresentação. Diria que foi uma apresentação clean, bem legal. Temos 3 perguntas aqui. Luiz Silberman, que é o pai do Terminal Week, que ele não pôde esse ano, tá? Eu estou aqui substituindo ele, tentando fazer isso. Ele pergunta, algum cliente já comprovou em reais e quantidade os vapores recuperados e apresentou isso em algum evento? Olha, primeiro, saudações ao Silberman. Faz tempo que eu não o vejo. Nosso amigo Silberman, que criou o Terminal Week. Muito legal o que o Terminal Week se tornou. Segundo, sobre a apresentação em algum evento, eu não me lembro de eu ter visto, tá? Já participei de alguns eventos lá fora, de apresentação, na verdade, visitando alguns clientes lá fora, principalmente lá fora, os clientes demonstrando essa recuperação. Tem um equipamento que a gente costuma, que é possível colocar, embora não seja tão usual aqui no Brasil, que é o monitoramento de vapores na entrada da ORV. E aí, com isso, a gente consegue fazer um balanço e medir, de fato, a recuperação. Legal. Tem uma segunda pergunta do Silberman. Como os órgãos ambientais comprovam a redução das emissões nos terminais? De quanto tempo? E agradece, você fala, obrigado. Boa pergunta, Silberman. Os órgãos ambientais aqui no Brasil fazem uma medição da eficiência da ORV. Então, com alguma frequência, não me lembro agora se é anual, anual, né? Sim. O terminal ele tem que contratar uma empresa, um terceiro, que vai fazer uma coleta de vapores e uma medição de velocidade de vapores na entrada da ORV e na saída da ORV. As nossas ORVs já vêm preparadas para fazer esse monitoramento, tá? E aí faz uma análise laboratorial e a partir daí se mede a eficiência. A exigência típica é 95% de eficiência. A gente garante no mínimo 98% de eficiência para a nossa ORV. Em geral, mais. A gente acabou de ver um teste agora, né? Chegou hoje um teste de uma ORV que a gente acabou de implantar com 99,80 e poucos, né, por cento. 99,81% de eficiência. E falando das unidades de combustão de vapor, é incomum você fazer a medição com SEMS, né, que é o monitoramento das emissões. A gente já fez para uma unidade, que foi lá em Rio Grande. O mais comum é a comprovação da temperatura, né, que está atingindo a temperatura de 800 graus, como medida de eficiência de destruição. Legal. A Fernanda Fonseca falou, boa tarde. Para carregamento de caminhões de derivados, qual a tecnologia mais utilizada? A unidade de recuperação de vapor, de absorção com carvão ativado, sem dúvida nenhuma. Domina mais de 95%, sem dúvida, tá? É o método mais eficiente, mais
mais em conta do ponto de vista operacional, principalmente, tá? E mais barato também de CAPEX em relação a outras tecnologias de recuperação. Legal. Uma última pergunta aí, do Henrique Lau, uma pergunta legal, bem interessante, que há projetos com reaproveitamento da energia, por exemplo, caldeiras de cogeração ou outra aplicação proveniente da queima dos gases de VCU? Poxa, a gente fez um estudo recentemente. É possível fazer o reaproveitamento, mas diria que a viabilidade econômica disso depende justamente de como vai se reaproveitar essa energia térmica, né? Se tem um direcionamento fácil, próximo, para se direcionar a energia térmica no caso da queima de combustores. É possível, tá? E a viabilidade depende disso. Aonde está a proximidade? Ok. A gente agradece muito a Fluxo aí pela parceria, pela palestra, e já fica o convite para o ano que vem, Conte que vai conosco. ser presencial, tá bom? Perfeito. Valeu, muito obrigado a todos, então. Mais uma vez, obrigado, Marco. Obrigado, Silberman. E valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.